Bom dia, Karine. Bom dia, Milena. Bom dia. Bom dia, Inara. Bom dia. Bom dia. E aí, meninas, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas? Como é que estão os estudos? Tudo certo. Tudo bem também. Show. Usando muito as máscaras do JLMed, galera. Sei que a Tainá tem. Felizmente não tô saindo. Quanto tempo, Tainá, sem colocar o pé na rua? Eu, no domingo retrasado, eu saí de carro para passear de carro com meus pais pela primeira vez depois de quase 2 meses, sem ir na portaria do prédio. Caraca. Nem saí do carro também, só dei uma volta de carro, assim, pela orla, sabe, na praia. Aham, aham. E como é que foi essa sensação aí? Foi bizarro. Escorreu uma lágrima, assim. Mas o que que te causou a sensação O que que foi você pior acha que ficou? ainda, o que foi pior ainda foi ver a praia, Romulo, lotada. Lotada. Você foi em qual Absurdo. praia? A gente foi na orla toda aqui da. Eu moro no Recreio, né? A gente foi do Recreio Aham, até na Sul, de ponta a ponta. aham. A gente passou na Olegário, os bares lotados, os que estavam abertos, né? Bizarro, né, cara? Uma aglomeração bizarra. E todo mundo sem máscara, assim, né? 80% sem máscara. Bizarro, meninas. E quem tava de máscara provavelmente tava com a máscara no queixo. Exatamente, tem isso também, né? Tem gente que tá saindo com a máscara só porque é obrigado, né, galera? Porque tem um decreto do uso da É, pra entrar máscara. em estabelecimento, né? Uhum. Senão não entra. Então as pessoas usam ela cagada de qualquer maneira só para poder entrar nos lugares mesmo. É triste. Eu, É, até no dentro do início, carro, eu nem tirei a máscara. Dentro do carro, eu fiquei com a máscara. né? No início a gente também estava muito assim aqui com essa questão da máscara até dentro do carro. Ontem eu levei minha filha teve um evento de cinema dentro do carro. Vocês estão sabendo disso? Aham, Tô sim. sabendo. É Então, legal. a gente foi, cara. Eu nunca tive essa experiência, né? Uma coisa da época dos meus pais, assim. Eu acho muito de filme. É, Eu tenho muita vontade de Eu assistir. acho uma coisa de filme também. pô, não é muita coisa de filme. Eu falei, cara, é caro o negócio, pô, R$ 100 pra poder ir. Mas assim, fomos eu, minha filha e minha mãe ontem. Mas é R$ 100 o carro, né? Não é por É o pessoa. carro, não é por pessoa. Então, se você vai quatro pessoas em casa, R$ 25 cada um. Tem sessão de cinema que a gente vai que é bem mais cara, né? E não é uma coisa que a gente vai ficar fazendo toda hora, então eu acho que foi uma experiência bem legal, assim, sabe? Ficamos dentro do carro lá. Você pode levar suas coisas, não necessariamente você precisa comprar lá. É, e foi bem divertido, assim, tipo, é legal mesmo. Muito Então, estadunidense isso, cara. Muito série, filme. não é? Aí, tipo, teve show, pessoal, aí eles falaram assim, buzina aí, tipo, quem estiver se divertindo, e a galera dentro do carro brincando. E eu achei muito engraçado que tinham carros, assim, que a galera se conhecia, então eles paravam o carro um do lado do outro, e eu não sei se essas pessoas marcavam antes, tipo, pô, vamos chegar lá a tal hora, e aí fica com o carro um do lado do outro, e, e levaram o cachorro, tipo, dentro do carro, que doideira, sabe? E falando pela janela, assim, distante. Eu achei muito doido. Aí tem uma pré, né? Com um DJ, com uma bandinha, foi legal. Só que eu fui, né? Eu queria ir numa matinê com a minha filha, né? Tipo, lá, uma sessãozinha cedo, em um filme que fosse para criança. Era Peter Pan. Eu falei, pô, vou levar, né? É, Aí quando chegou lá, o filme era legendado, vocês acreditam nisso? A minha filha não lê ainda. Aí, coitada, ela ficou lá esse tempo todo, assim, não tô entendendo nada, papai. Tentei ler, mas não adiantou.
Tadinha. complicado. É, mas vale, cara, se vocês quiserem. A Jarline tinha comentado comigo que estava a fim de ir também, né? Foi super legal. Vocês vão curtir. Foi E aí, aonde? tá sendo ali na GNS Arena, né? Na Barra. Acho que ali é a Barra, né? Não sei. Mas eu vi um na Cidade das Artes também, né? Romo, Fala. só uma coisa, isso tá aí na apostila de julho? Porque eu não tô achando. Não, eu ia conversar isso com vocês. Ah, tá. Essa parte agora, vamos lá. A gente está com o andamento de Bio2 atrasado um pouco, tá? Atrasado não no sentido só de conteúdo, tá? Quando eu digo atrasado, é porque a gente tinha que fazer pontos de revisão. Então a gente deveria parar, rever algumas coisas para depois do andamento. Desde o início da pandemia, a gente já começou o curso presencialmente, já falei isso aqui algumas vezes. A gente começou com essa matéria, uma aula atrás da outra biologia, por conta do conteúdo ser mais extenso. Depois, quando veio a pandemia, a gente atrasou um pouquinho mais. Então, eu fui deixando de dar as revisões e dando prioridade ao conteúdo. Então, a nossa situação hoje na biologia em Bio 1, a gente está adiantado, e na Bio 2, a gente está atrasado, tá? E quando eu digo adiantado, é em relação à matéria, mas a gente não conseguiu fazer as revisões. Só que, levando-se em consideração, né, que daqui a uma semana a gente vai ter o nosso recesso, eu estou preferindo fazer o seguinte: continuar esse período dessas 2 semanas que faltam para o recesso com a introdução à fisiologia, que é uma das matérias mais cobradas para vocês no vestibular, tá? E eu vou pegar as 2 temáticas mais difíceis agora, para que vocês tenham essas 2 semanas, esse gás final agora, a gente entrando nessa parte. Aí vocês têm o recesso. Aí quando a gente voltar de recesso, a minha ideia é a gente voltar fazendo revisão, tá? Então, se não tiver problema para vocês, faremos isso. Só que essa matéria, tanto da semana que vem, são as 2 inicialmente, né, de agosto, planejadas para agosto. Então, elas não têm nessa apostila agora. O que eu vou fazer com vocês é o seguinte: eu vou dar essas 2 aulas e passar uma lista extra antes da lista oficial, né? Então eu vou passar uma lista extra para que vocês vejam se estão conseguindo absorver o conteúdo, até porque são as 2 aulas de fisiologia humana mais complicadas que tem, as mais difíceis que tem, e vocês vão precisar provavelmente fazer mapa mental em cima disso para conseguir ter uma compreensão ampla, né? Ou seja, total dela. Porque são muitos nomes de enzimas, são muitos nomes de hormônios, então a gente precisa ter esse panorama, né? E pensando dentro do nosso cronograma, eu não vejo solução melhor, né? Casar assim perfeitamente como está casando agora, tendo 2 semanas antes de recesso e aí depois a gente vai ficar 2 semanas sem se ver. Então essas 2 semanas sem se ver, elas podem ser fundamentais para que vocês consigam elaborar uma estratégia de estudo, né, ou pensar em como vai fazer isso no retorno. Não sei como é que vocês estão se planejando em relação a isso, para quando voltar e pegar o restante da fisiologia, isso não ficar muita informação de uma vez só, tá? Então, isso é uma proposta que eu tenho para vocês. Alguém se opõe? O que que vocês acham? Ô, Rômulo, eu ia te Diga. perguntar isso. Eu até queria saber isso com todos os professores, porque, tipo, eu tava planejando nessas 2 semanas revisar a matéria até agora, né? Mas eu não sei se vocês vão passar, tipo, lista de revisão do conteúdo do ano todo, ou se vai ser uma coisa mais independente. Tipo, você pretende passar alguma lista, assim? Milena, eu não sei qual vai ser a orientação dada pelo curso, tá? A gente segue o que é orientado por eles. Se for orientado passar a lista, faremos dessa forma. Eu não pensei em passar
nada extra além dos exercícios que você já tem, pensando que já existe uma quantidade de conteúdos para vocês que provavelmente vocês não conseguiram dar conta até agora, porque foi só pauleira atrás de pauleira, né? Então, teve questão de pandemia, teve a questão da adaptação com curso à distância, eu não sei como é que você... Por isso que eu pergunto toda semana, como é que vocês estão com o estudo? Né? Vocês estão conseguindo fazer tudo? Porque a gente, de longe, ainda fica um pouquinho mais difícil de mensurar isso. Então, se vocês estiverem não, olha, eu tô com a matéria em dia, a gente pode passar exercícios a mais sem problema nenhum. E eu acho que isso foge até a questão do curso. Algumas vezes, algumas pessoas vêm me pedir lista de uma coisa ou outra e eu passo, né? E, geralmente eu pego até esse pedido e passo para a Jarline para poder atender a todo mundo, né? Vai que o restante das pessoas também queira utilizar essa lista. Então, é, eu não sei responder para você, porque depende da orientação do Leandro e da Jarline agora, Milena, ok? Ah, não, tranquilo, tu faz até certo sentido, porque, tipo, eu mesma dou muita prioridade pra biologia. Então, assim, geralmente com biologia eu tô de boa, mas as outras matérias, tipo, sei lá, hoje tem história também. E como eu dou muita prioridade pra biologia, eu acabo atrasando história. Aí, realmente, esse negócio que você falou faz sentido. De boa, então. Então, porque aí eu também não posso tomar a frente e ter uma postura diferente dos outros professores, você entende? A gente tem que fazer a coisa coesa, Aham, tranquilo. beleza? Muito bem. Bom, Ô, Romo, diga, esse Tainá. é bio 2 ou é bio 1? Perdão, eu não escutei. É bio 2 ou bio 1? Esse é Essa Bio 1, essa aula é de Bio 1. lá em cima tá bio 2, aí eu fiquei confuso. Tá Bio No, 2? no arquivo, é. Bio 2, aula 3. Ou B2. Eu deduzi que fosse biologia 2, entendeu? Ah, entendi. Não, Tainá, esquece, isso é Biologia 1, ok? E Tá. esquece esse cronograma. Eu tenho uma pasta com todas as minhas aulas digitais, inclusive alguns cursos eu dou aula dessa forma. Então, para padronizar os meus arquivos, né, eu coloco esses títulozinhos, mas não tem nada a ver com o cronograma nosso do JL Médico, Tá bom. tá bom? Bom, vamos lá então, galera. Então começaremos aí com a fisiologia, primeira aula de fisiologia e uma das mais difíceis. Isso não é para colocar medo não, tá? Isso é para uma questão de organização de vocês. É uma das aulas que tem mais detalhes. É isso que eu digo de difícil, tá? Tem mais informações. Eu acho que se tivesse que colocar um, sei lá, um ranqueamento desses níveis de dificuldade, sem sombra de dúvidas, sem hesitar, eu colocaria digestório e endócrino como os mais complicados, tá? E colocaria respiratório e cardiovascular como os mais tranquilos, assim, no sentido de você entender, são coisas e muitas delas vocês já sabem. Sistema reprodutor tem uma ou outra coisa que é um pouco mais complicadinha, né? Porque envolve questões de meiose, então vai depender desse assunto para você ter uma amplitude maior do sistema reprodutor. O escritor tem um detalhe ou outro, mas não é nada fora de série. É, então, são exemplos aí, tá? De níveis de dificuldade que vão variar, tá? E por isso eu estou pegando os mais complicadinhos, pensando no planejamento, como eu disse. Eu quero aproveitar esse período de recesso de vocês, porque na minha cabeça eu acho o seguinte: esse é ponto de vista do Rômulo, eu não sei como é que o curso vai se posicionar, tá? Vocês têm 2 semanas aí de recesso. É óbvio que vocês precisam descansar. É óbvio que vocês precisam desligar, tá? Mas Rômulo, se eu tenho dificuldade, talvez eu separaria um períodozinho
desse tempo, né, desse ΔT que vocês vão ter, para fazer uma coisa ou outra, uma coisa mínima ou outra. Então, assim, se isso daqui é um assunto que é problemático para vocês, se é uma coisa que recorrentemente vocês erram em exercícios, não lembram do conteúdo, então eu sugeriria que fizéssemos aí um mapa mental do sistema digestório e um mapa mental do sistema endócrino. Inclusive, vocês não precisam fazer isso nem no recesso, pode fazer isso antes. Então, se você se organizar bem, você consegue fazer antes e desligar total durante o recesso. Aí vai depender de cada uma de vocês, como é que vocês se sentem mais confortáveis. Se é se desligar durante esse período, porque é um momento para colocar a cabeça no lugar, para ver se diminui um pouco a ansiedade com tudo isso que está acontecendo esse ano, ou se é melhor não desligar, né, totalmente a tomada, ou da tomada no caso, porque dessa forma é um mecanismo que você tem de mostrar para o seu corpo que você não está parando, né? Não ficar com aquela ideia na cabeça de que, não tô perdendo tempo, sabe? Existe esse tipo de ansiedade, né? Então, aí isso é uma coisa mais de vocês. Bom, tendo dito isso é muito individual, cada uma vai pensar de uma forma diferente. Então, vamos nos ater aqui ao que eu posso contribuir, tá? Que é sobre o sistema digestório humano. E quando eu penso em sistema digestório humano, eu tenho que pensar a sua função, né? Basicamente. A ideia desse sistema é conseguir absorver nutrientes. Agora, a fonte energética, né, através de compostos orgânicos, vai ser basicamente a glicose. Então, eu vou pegar os diversos tipos de compostos orgânicos que tem, ou no caso, que são carboidratos, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos. Então, eu vou pegar esses caras e vou, através deles, quebrá-los, tá? Para conseguir absorver as suas menores partes, e essas menores partes vão compor o nosso corpo de alguma forma, ou vão gerar energia através dessa quebra para o nosso corpo. Então, esse é o papel do sistema digestório, né? Quando eu como uma batata, eu não estou comendo a glicose, eu estou comendo o amido, né? Que é um polissacarídeo. Então, eu tenho que quebrar esse polissacarídeo até a sua menor porção, que é a glicose, que é um monossacarídeo. Ok? Então, entenda o seguinte: para começar essa aula, é fundamental que tenhamos em mente tudo que foi falado na aula de bioquímica. Então, os 3 compostos energéticos são quais? Tem que lembrar, né? Os 3 energéticos: carboidratos, proteínas e lipídios. Se eu estiver falando rápido, pode me interromper, tá? Bom, aí eu preciso lembrar quais são as menores partes de cada um deles e quais são as maiores partes de cada um deles. Então, vou relembrar aqui só para poder conseguir dar aula com a consciência tranquila de que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, em relação a carboidratos, a menor parte é formada por um grupo. Qual é o nome do grupo? Vocês querem me ajudar para eu não ficar falando sozinho? Monossacarídeos? Boa, monossacarídeos, né? Existem 3 carinhas dentro desses 3 aí, os principais, né? Quais são eles? Lembra? Dentro do grupo de mono. Glicose, né? Uhum. Glicose, frutose e galactose. Boa. Show. E aí, esses são os 3 monossacarídeos. Isso é absorvido no sangue. Só que quando é formado lá o amido, enfim, outras moléculas, esses monossacarídeos, eles podem se unir entre eles, né? E aí, quando eu junto glicose e glicose, eu formo, vamos lá, Maltose. boa,
Quando eu junto glicose e frutose. Sacarose. E quando eu junto glicose com galactose. Lactose. Beleza. E aí, com a união desses carinhas aí, desses disacarídeos, a gente vai formar o maior grupo deles, que são os polissacarídeos. Beleza? E aí, dos polissacarídeos, eu poderia destacar quais? Celulose, quitina. Uhum. Acabou? Glicogênio, né? Uhum. Celulose, quitina, glicogênio, amido, beleza? São exemplos aí, então, de polissacarídeos. Então, se você veio construindo essa molécula na bioquímica, agora a ideia é desconstruir, né? E para eu desconstruir, eu vou precisar de enzimas. Então, para transformar o amido em maltose, uma enzima, né? Para transformar a maltose em glicoses, outra enzima. Então, isso em relação à questão dos carboidratos, tá? Vamos lembrar um pouquinho aí das proteínas. Qual é o monômero que forma proteínas? Aminoácido. Boa. Se junta, qual é o composto intermediário? Quando o aminoácido se liga com outro, formam-se? Peptídeo. Boa, peptídeos. E aí os peptídeos juntos formam proteínas, né? Em relação, né, que a gente vai chamar de polipeptídeos, isso é uma proteína, né? É o polímero, né? Então a gente tem o monômero, que é a menor parte, o polímero, que é a maior parte. Em relação à gordura, qual é os monômeros, né? No caso, não é um. Ácido graxo. Pode falar, meninas. Ácido graxo e álcool. Boa, isso aí. Ácido graxo e álcool. O álcool vai variar, dependendo do tipo de gordura que seja, né? Mas a gente tem ali o glicerol como um dos principais. Então, é isso aí. Monômero ácido graxo glicerol. E aí o polímero vai ser o resultante dessa associação. Muito bem. Então, cara, tem que ter isso em mente para poder partir aqui, tá? Vamos lá. Primeira coisa, o sistema digestório, ele é bem amplo, né? Então, a gente vê ali que ele começa na boca e vai terminar lá no ânus, né? Por isso que a gente chama que o nosso sistema digestório é completo. Ele é completo porque ele começa na boca e termina no ânus. Do ponto de vista da embriologia, a gente sabe que nós, né, somos animais que começam, né? Somos deuterostomados. Vocês sabem o que significa ser deuterostomado? Formação de boquiones. Então, um protostomado, que é o outro grupo, também pode ter boquianos. Um é formado primeiro, né? Isso aí. Agora eu não lembro, acho que é agora eu não lembro quem é formado primeiro. Então, vamos lá. A gente vai ver isso ainda em êmbrio, mas eu já queria que vocês entendessem a relação disso com o sistema digestório. E aí é o seguinte, os protostomados são os mais primitivos, digamos, os mais antigos. Então, eles podem ter só a boca e não ter ânus, ou eles podem ter boca e ânus. Só que, primeiro deles, vem a boca e depois o ânus. O primeiro orifício do embrião é a boca, tá? E aí pode ou não ter ânus. Beleza? Existem alguns vermes que só tem boca e não tem ânus. Então, ele come e defeca pelo próprio orifício, tá? No caso dos deuterostomados, eles têm necessariamente boca e ânus, porque começa-se pelo ânus, tá? Não existe animal que só tem ânus. Então, uma vez formado o ânus, tem que ter boca também, tá? Então, o primeiro orifício que foi formado no nosso embrião, né, foi o ânus. Então, eu fico brincando, tá? Dizendo que quem deu ânus. Então, assim você fica aí lembrando quem é que fez o que primeiro, tá? Mas
entenda da melhor maneira que for possível para você, porque esse é um assunto que cai de vez em quando, tá? Então, saber quem é deuterostomado e protoestomado é bem importante. Bom, além, né, de falar sobre boca e ânus, né, e que são as duas pontas do nosso sistema digestório, a gente vai ter vários órgãos aí relacionados com a digestão diretamente. Então, por exemplo, estômago, intestino delgado, intestino grosso, vão estar diretamente relacionados à digestão. Só que também existem os órgãos anexos. Os órgãos anexos são aqueles que participam do processo indiretamente. Então, eles não atuam direto na digestão, mas eles vão contribuir para que essa digestão ocorra. Então, dentre eles, a gente tem as glândulas salivares, o esôfago, o fígado, o pâncreas, a vesícula biliar, que está embaixo do fígado. Então, são estruturas interessantes, tá? De se apontar. Uma outra coisa interessante aqui é a presença de um órgão vestigial. Então, na aula de sistema digestório, nós falamos também sobre evolução, porque no caso, a gente já até falou sobre apêndice aqui, se eu não me engano, né? Comparando de um herbívoro com de um carnívoro, né? O apêndice é uma estrutura aqui que a gente tem do final do sistema digestório, início do final do intestino delgado para o intestino grosso, onde existe um apêndice, exatamente o nome é esse, né? Uma projeção desse intestino, que é tipo uma, sei lá, uma tripinha pequena, e essa tripinha pequena é onde ficam reservadas bactérias, né? Principalmente para contribuir no processo de repovoamento de bactérias da nossa flora intestinal, tá? Só que como o nosso intestino, ele 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 não se especializou no processo de digestão de plantas, né, como os herbívoros, o custo-benefício, ele não é tão interessante pra gente, porque quando você acumula muita bactéria dentro de um órgão assim, e se por acaso esse órgão inflamar, né, você pode ter o rompimento, que tem inchaço. Lembra que, inflamação é edema, vermelhidão, coceira, dor e aumento da temperatura local. Então, se você tem edema, vermelhidão, é porque tem mais sangue nessa região, e se romper esse tecido, você vai ter uma sepsemia, né? Sepsemia é o nome que a gente dá para infecção generalizada, e leva à morte. Então, evolutivamente, os indivíduos que tinham apêndices menores, tiveram uma facilidade para a sobrevivência, né, ou seja, tinham menos chances de desenvolver problemas no apêndice, ou seja, as apendicites. Então essas apendicites, elas foram ficando cada vez mais brandas e facilitando a sobrevivência do ser humano. Quando você tem apêndices grandes, aumenta-se a chance de você ter problemas inflamatórios e isso levar à morte do indivíduo, tá? Muito bem. Então eu já falei de evolução, eu já falei de embriologia, e agora eu vou falar da última matéria que vocês viram comigo, que é a histologia. Então são as matérias que casam com a fisiologia nesse momento. E aí, o que tem a ver o sistema digestório com a histologia? Tudo, né, porque histologia é o estudo dos tecidos. E aqui, a gente está falando justamente isso, né, a gente está falando sobre um conjunto de tecidos que formam esse sistema. E o que eu destaco aqui que é interessante? Aonde eu tenho o processo de voluntariedade da contração muscular, né, porque o alimento, ele é empurrado, né, você, uma vez, posto o alimento na boca, ele tem que ser empurrado até o ânus. Só que ele não é empurrado em
todo o percurso. Pense que você tem voluntariedade, né, de parte desse sistema. Em quais regiões eu tenho voluntariedade desse sistema? Eu tenho voluntariedade na boca, então você mastiga quando você quer, na velocidade que você quer, não é isso? Então, essa é uma parte aonde se tem voluntariedade, beleza? Uma outra região que você também tem voluntariedade aí nesse sistema é no ânus. Então, se você consegue controlar o ânus da maneira como você quiser. Eu posso pressionar, existe um esfíncter anal, né, que é um músculo circular lá no final do reto, que você consegue ter controle, né. Então, você obviamente, com uma boca, consegue fazer ou influenciar no movimento dessa musculatura. Se você influencia no movimento da boca, né, e se você influencia no movimento do ânus, então o sistema digestório, ou no caso digestivo, ele não é totalmente formado por músculo liso. Então a gente tem músculo estriado esquelético no início e no fim. Ficou claro? Alguma dúvida até aqui? Ficou claro. Beleza. E aí, a partir de agora, a gente vai entender o seguinte: a digestão, ela não é também só questão enzimática, tá? Que a gente diz que é a digestão química do processo. Ela é um combo da digestão mecânica, que é uma digestão física, com a digestão química, através das substâncias, né, que vão ser liberadas. Então, tudo começa na boca, com a identificação do alimento, das substâncias que estão presentes nele. Na boca, né, e quando eu digo boca, eu digo região bucal, compreendida por lábios e cavidade bucal e língua, tá? Isso eu vou chamar de boca, os dentes também estão inclusos nisso, ok? Então, é uma mucosa e é uma região extremamente inervada. Essa inervação, no momento que você toca um alimento na boca, a primeira coisa que acontece são descargas elétricas ao cérebro para identificação do grupo alimentar que está sendo ingerido. E aí você percebe nitidamente uma criança, quando coloca alguma coisa na boca, a primeira coisa que ela faz é identificar o que aquele alimento é, né? E se ela causa, se esse alimento ele for ele sensibilizar demais esse sistema nervoso, ele é rejeitado, né, dependendo de como ele for sensibilizar. Eu posso colocar um chocolate sensibilizar demais positivamente, eu posso colocar um brócolis na uma criança, isso não ou sensibilizar ele demais negativamente. É óbvio que isso é comportamental, isso é muito relativo, mas conforme a gente vai ficando mais velho, né, a gente vai percebendo mais os alimentos que favorecem a nossa fisiologia e os que não favorecem a nossa fisiologia. Então esse é o primeiro contato, e isso está relacionado à boca, principalmente a inervação, principalmente na língua, né, através das papilas gustativas que a gente vai falar daqui a pouco. No caso, então a gente tem o primeiro contato, reconhecimento químico. Posteriormente, uma vez identificado como algo positivo, entra o papel dos dentes, né, como agente de digestão mecânica do processo. Lembra que aqui entra aquele termo, né, ou faz-se necessário a utilização daquele termo que na biologia cai muito, que é o aumento da superfície de contato. Reconheci o alimento, é algo favorável para mim? Então agora eu preciso aumentar a superfície de contato dele
com as enzimas que vão começar a agir sobre esse alimento, inclusive na própria boca. Então, os dentes são fundamentais para isso, né? Lembrando que cada animal, galera, a gente está falando do sistema digestório humano, mas cada animal tem o seu sistema digestivo. E aí, o dente ele não é igual em todas as espécies, né? Se o animal é herbívoro, os dentes são adaptados à herbivoria. Se o animal é carnívoro, dentes adaptados à carnivoria, né? Então, isso é interessante, porque, do ponto de vista da digestão, porque vai mostrar qual o tipo de alimento que o cara precisa ter, né? Para poder sobreviver. Então, o dente é um reflexo disso, beleza? Bom, por fim, a gente tem a saliva, que é o final do processo. Então, eu reconheci o alimento, triturei o alimento como parte da digestão mecânica. Então, agora, aumentei a superfície de contato, né? Então, agora, eu vou liberar, né, a saliva para fazer a digestão química. É óbvio que isso não é um passo a passo, uma receita de bolo, onde você faz uma coisa de cada vez, né? Você vai reconhecer o alimento, nesse reconhecimento você já está salivando, espera-se durante esse processo você esteja mastigando. Então, quando eu falo boca, né, ou cavidade bucal, ela compreende tudo isso aí, essa anatomia toda, isso vocês vão ver lá no primeiro período da faculdade, né? Todas as regiões que compõem essa boca. Eu vou destacar algumas partes aí que são interessantes nos próximos slides. Então, a começar aqui pela língua, né? Essa imagem é um pouco antiga, ela não reflete de fato o que acontece, mas o que importa dela é que a gente possui nessa língua as papilas gustativas. As papilas gustativas são as regiões, estruturas impressas na língua que faz com que reconheçamos os diversos tipos de sabores, tá? Então, essa imagem mostra, antigamente os pesquisadores acreditavam que em cada região da língua a gente sentia mais uma coisa. Então, eu sinto o azedo dos lados, o amargo atrás, o doce na frente. E o que acontece é que a gente tem uma maior quantidade de papilas gustativas de um determinado tipo, né, de sensação em mais posicionados para um lado do que para o outro. Então, quando fizeram essa pesquisa, identificaram que você sente mais o doce numa região do que em outra. Isso não significa que você não tenha papilas gustativas na outra parte. É só uma questão de concentração de papilas gustativas de cada grupo, tá? Então, não é que você corta a ponta da língua da pessoa, a pessoa não vai sentir mais o doce, entendeu? Mas é uma região de alta sensibilidade para isso, tá? Então, as papilas gustativas são essas. Repara que essas papilas gustativas, elas são tipo circunferências que tem na língua, né? A gente não consegue ver isso a olho nu, mas eu acho que é nítido para todo mundo que a nossa língua ela não é uma língua lisa, né? Ela é uma língua áspera. E isso porque somos onívoros, né? Ou temos o tipo, né, alimentar de onivoria. O hábito alimentar de onivoria. No caso de um herbívoro, né, ela não tem tanta variedade no grupo alimentar dela. Então, se ela não tem tanta variedade no grupo alimentar, né, vai ser mais difícil a identificação dos sabores, né? Se uma grama, por exemplo, que uma vaca está comendo é fresca ou se não é fresca, se tem fungo, se tem bactéria, enfim.
se está em processo de decomposição. Então, a língua desses animais, elas têm de ter, né, mais superfície de contato, mais atrito. Então, são línguas mais ásperas. Tem uma galera que gosta de comer língua de boi, vocês já comeram isso? Gostam, sei lá, Viram o quê? Eu já experimentei, mas eu odiei. né? Tainá comeu também? Eu não entendi o que é. Língua de boi já comeu? Ah, tá. Eu já comi uma vez sem saber. Minha mãe me deu sem falar. Minha mãe adora. Uma vez ela Ué, fez aqui em casa, me deu pra comer e eu gostei. gostou? Mas depois que descobri o que era, não curti muito, não. É muito mole? É aquela tipo de carne molenguinha? Eu não achei, não. Tanto é que eu, tipo, nem desconfiei. Entendi. Não, mas é diferente das carnes normais. É um pouco mais mole, sim, mas não tanto. Uhum. Eu não É, lembro. porque, assim, mole entre aspas, né? Porque a língua do boi é uma língua grande e ela não é uma coisa extremamente mole, né? Principalmente depois que o indivíduo morre, você tem um enrijecimento dessa região. Então ela tende a ficar mais concisa, mas ainda assim, se for comparada com uma outra musculatura, ela tende a ser, em relação à comparação, ela tende a ser um pouco mais molinha mesmo, né. Bom, por que que eu tô falando isso? Porque antes de se preparar a língua do boi, para quem gosta, né, e tem muita gente que gosta, você precisa raspar essa língua, né, porque senão, como isso daí é extremamente, áspero, você provavelmente, na hora de comer esse negócio, ia rolar um certo incômodo, né, no mínimo, porque ia ficar grudando na boca, né, tua língua com a língua do boi. Então se raspa isso, né, tira-se essa parte superficial para você conseguir, ter essa parte do corpo do animal como alimento também. É até uma forma de você, não desperdiçar a carne, né, já que levou o animal à morte, então pelo menos se utiliza para poder, conseguir energia dessa região também do corpo dele, tá. E aí falando sobre língua de boi, né, tem aqui uma piadinha tosca, fala assim: "Fala bigode, o que tem de bom no cardápio do boteco de hoje?" "Língua de boi." "Credo, que nojo, onde já se viu comer uma coisa que sai da boca de um animal? Me traz um ovo." Eu falei que era tosco, né, mas enfim, a gente tem essas concepções de que: "Ah, não gosto de tal coisa", tipo sobre da galinha. Alguém aí come sobre da galinha? É o quê? O sobre da galinha? Ou você nunca ouviu falar? Pode Nunca ser ouvi falar, também. não. Sobre a musculatura que está ao redor do ânus da galinha. É uma carne mais escura, mais forte. Ah, sim, a minha avó adora, mas eu nunca tinha escutado esse nome, não. Minha avó fala bunda da galinha só. Fala a bunda da galinha? Porque isso é muito regional também. Eh, Lá em casa, minha avó é mineira e tal, então eles costumavam chamar de sobre sobre ânus, né, porque a parte muscular, eh, era em cima dessa musculatura, né. E é uma carne como que eu posso dizer? Como eu já tinha falado no caso, né, ela é mais escura, mas é no sentido de mais forte, né. Enfim, existem várias coisas, que podem ser vistas como, sei lá, estranhas. Então isso é só uma brincadeira, porque isso vai muito de cultura, e às vezes o que a gente come pode ser nojento para outra pessoa e vice-versa, tá. Então isso está relacionado com a questão do sistema nervoso, da etiologia também, né, que é aquele estudo que eu falei para vocês do comportamento das espécies. Bom, vamos lá, então dentes, né, eles refletem muito sobre um animal, inclusive Como? pode falar. Só uma coisa. Tem umas pessoas que têm uma língua diferente, não tem?
Eu só não Tipo, sei o que é. Uma língua que, tipo, cheia de corte, que não é totalmente, assim, lisa, entre aspas, da nossa. Como é que funciona pra elas? Tem alguma diferença? a gente tem as línguas bífidas, né? As línguas bífidas É, eu acho que é são isso mesmo. As línguas bífidas são, se você reparar, né, a nossa língua, a sua, a minha, da nossa espécie, ela tem todos nós, né, temos uma simetria bilateral. Então, nosso corpo, um lado dele, ele tende a ser similar ao outro. É óbvio que não 100%, né, existem diferenças, mas a gente não é perfeitamente formado um lado igual ao outro. Isso é nítido, né? Se você tirar uma foto de um lado do seu corpo e tirar do outro, você vai ver que não é igual. Mas tende a ser. No caso, por exemplo, de uma serpente, e você olhar a língua dela, é uma língua que ela tem um certo recorte, né, no meio e uma projeção dessas duas partes para o lado. E ela fica colocando, projetando essa língua para fora o tempo todo. É porque a visão das serpentes. Rômulo, acho que nem era isso, não. É, tipo, nas pessoas mesmo. Eu tô pesquisando aqui, acho que é língua fissurada. Então, mas aí nessa pesquisa você está vendo isso como algo normal? Porque eu não, É sinceramente, como não conheço. uma alteração do DNA que causa isso. Sei lá. Então, Eu já tinha visto isso. não lembro de ter visto isso, Inara, mas assim, todos nós temos uma linha de separação, uma linha mediana de separação da língua, né? Que é da sua formação lá do embrião, formando as duas partes do corpo. E não me surpreende em nada essa questão dessa mutação que tem algum tipo de má formação durante o processo, não consiga concluir, você fique com a divisão entre as duas partes da língua, tá? Eu fiz um comparativo com outras espécies, no caso da serpente, porque isso é comum, tá? Então, assim, durante a formação da nossa língua, ela é formada com base nessa matriz, ou seja, nesse molde mediano que a gente tem. Se ela vai conseguir concluir isso ou não, vai depender do processo genético mesmo, da expressão genética. Eu até te mandei agora uma foto da Tá. pesquisa. Aí depois você vê. Tá, depois eu vejo. Beleza. Na verdade, estava até aberto aqui o WhatsApp Web, dava para ver. Sim, fica com uma formação ali com várias, como se fossem umas arranhaduras, né? É, umas cavidades, né, parece. Uhum. Tem até uma famosa que tem, aí eu tava vendo um vídeo dela que ela disse que ela tem muita sensibilidade devido à acidez, essas coisas assim. Deve ter, porque se você tem essas fissuras, parece tipo umas craterinhas ali, né? Fica mais fácil, você aumenta ainda mais a superfície de contato, né? E aí as projeções nervosas que você tem na língua vão ficar mais evidentes, então você acaba amplificando o poder sensitivo dessa língua. E eu não vejo isso como uma coisa positiva, não, tá? Eu vejo isso como uma coisa delicada, porque a nossa língua ela é feita dessa forma justamente para que essa sensibilidade ela seja controlada, né? Se você sensibiliza demais, você causa dor. Então a gente só sente prazer porque a sensibilidade que é feita na gente, ela é controlada. Inclusive, coisas que você sinta prazer, mas que sejam exageradas, causam dor. Já parou pra pensar nisso? Então, sei lá, você está sensibilizando uma parte do seu corpo, qualquer. E, ok, legal. E aí você estressa essa região, você começa a inverter, né, o estímulo do sistema nervoso. Então, se eu liberava neurotransmissores como serotonina, dopamina, né, eu vou começar a liberar outros, como acetilcolina, para poder, que são neurotransmissores de contração, de estresse, beleza? Então, é uma coisa que a gente precisa pensar aí. Vamos lá. Tentar dar um gás agora. A gente tem
além dessa questão digestiva, o dente, né, eu não falei isso, ele tem um outro quesito, que é o quesito reprodutivo, né. Não sei se já pararam para pensar nisso, se eu já falei isso em algum momento com vocês. Mas a dentição do animal, né, a gente está falando do homem, mas serve para qualquer animal, tá. A dentição do animal, ele demonstra poder, ele demonstra força, tá. E quando o animal mostra, sei lá, um cachorro, um gato, um leão, mostra sua dentição para o outro, é para mostrar que ele é saudável, é para mostrar que ele tem capacidade de sobreviver e de gerar energia, garantir energia para os filhos. Então ele vai conseguir lutar, ele vai conseguir disputar território, ele vai conseguir, caçar e ter alimento para a prole dele. Então a dentição, ela é fundamental para o processo reprodutivo, tá. Então tenham isso em mente, porque não cai isso em prova, porém, é uma etiologia compartilhada por vários animais. Inclusive, pensa assim, vai todo mundo para o Instagram tirar foto feliz, tá. Aí coloca lá sorrisão. Isso é técnica, tá, também de socialização, de relacionamento. E quando eu digo reprodução, não é só sexo não, tá, mas é é uma questão de sociedade, tá, sociedade no seu termo ecológico. A gente interage, se aproxima de indivíduos saudáveis, e de indivíduos que compartilhem coisas, que troquem coisas, isso faz parte de um processo social, tá. E ficam excluídos, geralmente, os animais, né, ou tendem a ser eliminados pela seleção natural, aqueles que não conseguem, eh, esse perfil, né, esse papel. Então, ou que têm algum tipo de doença, porque são eles que não vão conseguir fugir do seu predador, né, são eles que não vão conseguir buscar o alimento. Então, isso daí é uma coisa interessante de se falar, tá. Então, alguns exemplos aqui de quando você tem a saúde bucal comprometida, né, você não consegue fazer o processo de digestão mecânica de maneira eficiente. Aí isso leva a problemas direto, assim, no estômago. Então, o cara que não consegue mastigar direito, provavelmente ele vai ter uma chance maior de ter uma gastrite, uma úlcera gástrica, então já está prejudicando a questão digestiva dele, né. Fora que se o dente, a boca, né, a cavidade bucal dele é comprometida, isso faz com que na própria boca você tenha desenvolvimento de bactérias, de cárie, isso pode acabar, eh, sendo alastrado para outras regiões do corpo, tá. Então, essa questão da saúde bucal pode parecer que não, mas ela é extremamente importante para o sistema digestivo e para o sistema reprodutivo também. Travou ali. Bom, quando se faz biologia, né, não é o caso de vocês, mas quando se faz a faculdade de biologia, a gente estuda muito a questão dos tipos de dentição. Então a gente chama animais, né, que possuem tipo alimentar de onivoria, que é o nosso, né, come de tudo, a gente vai falar que somos heterodontes, animais que possuem grupos de dentes diferenciados. Então você tem, eh, na parte frontal, né, dessa arcada dentária, você tem os incisivos, né, que são aqueles que vão furar o alimento. Você tem os caninos que rasgam o alimento, né. Você tem os pré-molares, que são aqueles mais achatadinhos, né, são mais para amolecer, por isso o nome molar. Então são os pré-molares e os que vão, de fato, né, são especializados no amolecimento do alimento, que são aqueles bem laterizados, que são os molares oficiais. Tá, então isso é uma heterodontia. Se você pegar o dente de um cavalo, a gente vai ver uma homodontia, tá, que é quando os dentes são semelhantes, não totalmente iguais, mas são semelhantes, porque é total baseado num hábito alimentar de herbivoria, tá.
Lembrando que o dente não é só aquilo que você vê para fora, né? Então, existe uma raiz muito bem Opa, ficou bem redundante isso, né? Fixada na arcada dentária, né? Tem vários sulcos ali de fixação para impedir a saída facilitada desse dente, tá? Então, aqui é só para ter uma ideia da onde o dente começa, né? Basicamente lá na ponta. Quem já extraiu o dente aí deve saber como é que é, né? Não é uma coisa tão simples, ele tem uma fixação muito grande. Nem todo dente vem para fora, né? A gente tem aqueles dentes inclusos, principalmente os sisos, né? Que são aqueles últimos pares que a gente tem lá atrás, que são dentes, inclusive, que funcionam como órgãos vestigiais, né? Porque a nossa arcada dentária, né, o nosso hábito alimentar era muito baseado em herbivoria, então, quando tínhamos essa característica, né, no passado, a nossa arcada dentária era maior, inclusive se você estudar evolução humana, você vai ver que os crânios, eles tinham projeções mandibulares maiores. Depois foi diminuindo. Então, os sisos eram normais pra gente, né? Só que quando a mandíbula foi retraindo, o siso, esse par, né, lá atrás, ele foi ficando sem espaço. E aí, por vezes, ou ele não nasce, ou quando ele nasce, né, ou nascendo ou não importa, ele pode acabar pressionando os outros dentes, o posicionamento dos outros dentes, isso causa uma mudança de configuração da posição desses dentes aí, fazendo com que a gente tenha uma certa dificuldade de limpeza, uma facilidade para poder ter acúmulo de micro-organismos, principalmente as placas bacterianas, né? E isso faz com que a gente tenha uma perda desses dentes precocemente, se você não tiver uma higiene bucal, né? Ou não tiver um processo aí de acompanhamento com um médico para poder manter a saúde da gengiva, dos dentes, de maneira correta, beleza? Bom, ainda sobre a questão dos dentes. A gente tem ali a entrada das bactérias que vão por cima do dente até alcançar a polpa, né? A polpa é a parte que tem vascularização, né? A parte que tem contato com os vasos sanguíneos internos do corpo. Então, as bactérias vão corroendo isso até atingir essa região, tá? Bom, parece idiota isso aqui, né? Como escovar os dentes, mas isso pode cair em prova, tá? Seguinte, é muito comum a gente falar sobre a escovação do dente como sendo um processo, por muitas vezes isso é intrínseco à criança, né? A criança vai escovar o dente, pega lá, põe a escova e fica puxando de trás para frente. E isso é um erro, né? Então, essa escova, ela tem que passar de cima para baixo, né? Escovar da gengiva para o dente puxando para baixo, ao invés de vir de trás para frente. Então, muitas vezes a gente faz isso errado e está puxando as bactérias de trás para frente, ou vice-versa, levando da frente para trás. Então, você pode estar aumentando a superfície de contato da bactéria com os seus dentes. Então, isso daí é uma coisa interessante. Nunca vi caindo no vestibular, né? Mas pode cair relacionando a questão da superfície de contato. Bom, vamos à parte que nos interessa, né? Assim, não que as outras não interessassem, mas essas aqui, em comparação com a parte inicial, cai absurdamente mais. Então, olha só, você já entendeu a parte mecânica, né, a pré-digestão totalmente. Então, agora a gente vai para a parte enzimática. Então, a primeira parte do alimento, né, que vai ter contato com enzimas,
é na boca através das glândulas salivares. Mas o que são essas glândulas? Então, a gente tem ali as glândulas parótidas, que estão um pouco abaixo, na frente e abaixo da nossa orelha, tá? Então, são as maiores que a gente possui, e elas vão desembocar lá em cima da boca, no céu da boca, em parte dela, tá? Então, a gente tem as parótidas, todas essas glândulas são impares, tá? A gente tem as sublinguais, que está mais ou menos aqui nessa região, tá? Nessa curvinha aqui do lábio. E a gente tem duas aqui embaixo, que são as submandibulares, que você também consegue tocar. Essa da linguinha, debaixo da língua, sublingual, ela desemboca, inclusive, se você levantar a língua e olhar no espelho, você consegue ver os dois negocinhos assim, né? Tem alguns colegas que conseguem esguichar a saliva pressionando, né, essas sublinguais. Eu não faço, parece até uma cobra, eu não faço a mínima ideia de como é que se faça isso. Mas tem gente que consegue, tá? Bom, essas glândulas, elas costumam disparar, né, essa saliva em duas situações. A primeira situação é quando você vê um alimento, tá com fome, vê um alimento, então ela dispara, e aí pode ser ver o alimento, mas pode ser os outros sentidos. Eu posso tocar no alimento, eu posso sentir o cheiro do alimento. Então, quando você é sensibilizado, você saliva, né? Uma outra forma de sensibilização que também não deixa de ser dos 5 sentidos, é quando você escuta alguém falar sobre comida. Isso também faz você salivar. Ou através da própria mastigação, ou a fala. Então, por exemplo, eu tô aqui dando aula e falando, isso me faz salivar a todo momento. A pessoa tem que ficar engolindo saliva, né? Eu via isso muito quando eu tinha aula no pré-vestibular, quando eu fazia pré-vestibular, aí tinha uns caras mais velhos, assim, e eles davam aula, eles salivavam horrores, assim. Eu lembro de alguns deles comentando sobre isso, né? E não necessariamente eram professores de biologia não, tá? E ficava salivando, às vezes a pessoa tá falando, e escorre a salivinha aqui do lado. Vocês já repararam isso? Isso tem tudo a ver com essa aula aí, tá? Bom, Ô, Rômulo, diga. eu lembrei agora, eu tive um professor na escola, de biologia, inclusive, que a mãe dele tinha câncer nas glândulas. Eu não sei se foi nas glândulas salivares, foi assim, alguma região da boca, e ela não produzia mais saliva. Aí ela tinha que consumir uma saliva artificial. Que ele falava que Caraca! eu acho que não sei se era toda vez que ela fazia a refeição, não sei. Sei que ele disse que ela dissolvia assim água e tipo que beber, assim. Bizarro, né? Super bizarro, nunca escutei isso na minha vida, Tainá. Eu nunca esqueci disso. Faz tempo já que, inclusive, que ele contou essa história, eu sempre lembro disso. Eu achei, tipo, muito bizarro. Muito, muito. Morreria sem saber dessa. Louco. Mas eu acho que super calhou, cara. Eu vou lembrar disso toda vez que eu falar disso, eu vou lembrar e vou falar de você. Galera, tive uma aluna no passado. Assim, a saliva vinha tipo uma bisnaga, assim, tipo uma pomada. Aí contou que ela dissolvia num copo assim de água e tomava. Eu acho que era toda vez que ela fazia alguma refeição, né? Toda vez que ela comia, ela tinha que tomar. Entendi. Cara, mas isso daí abre perguntas muito grandes, assim, porque a saliva, eu não sei se nessa bisnaguinha tinha a amilase, né? Ou se era só por uma questão mesmo de lubrificar o alimento. Mas se for a questão da amilase, ela só tem efeito na boca, né? Depois que você engole, o pH muda
e aí ela é desnaturada, ela perde sua função. Então, provavelmente deve ser só por uma questão de lubrificação desse alimento e amolecimento mesmo, porque como a gente já tem a amilase pancreática mesmo, então ela não depende exclusivamente da amilase salivar. Mas é um caso interessante de se estudar no ponto de vista clínico, né? Mas, coitado, deve ser bem pesado ter que ficar fazendo isso. Bom, como eu disse para vocês, né, quando você tem algum dos seus 5 sentidos ativados, isso leva, né, a uma salivação. Então, aqui é só uma brincadeirinha também. Doutor, eu tenho um problema. Sempre que eu penso em saliva, eu engasgo. Cough, 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 cough. Aí, poxa, doutor, você também? Cough, 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 cough. Porque ele fez o doutor pensar, né? Então, se eu chego pra Tainá e falo assim, pô, Tainá, fui ontem lá ver o filme, aí o pessoal tava lá pedindo Outback, aí vinha aquela batatinha, aquela costelinha, aquele não sei o quezinho. Ou quando você olha na televisão, lá aquelas propagandas emblemáticas do McDonald's, né? Cai um pão lá, o alface, o hambúrguer, o queijo, em câmera lenta, é justamente, né, com aquela fumacinha, justamente para despertar todos os seus sentidos, né, induzindo a você a consumir esse tipo de produto. Então é muito comum isso acontecer, né. Alguém está falando sobre uma coisa e fala assim: "Pô, você está me deixando com vontade de comer isso". É muito isso, né, cara. Então a ptialina, ou amilase salivar, ela vai ser liberada, a primeira enzima que vai ser liberada junto com essa saliva, com essa aguinha e proteínas que são liberadas para essas glândulas. E a amilase salivar, né, a enzima que vai estar então degradando o amido, que é o polissacarídeo, gerando maltose, que é um disacarídeo. Então a primeira digestão que a gente faz é na boca, através da quebra do amido em maltose. Claro isso para vocês? Uma vez feita essa digestão, a gente vai então engolir o alimento, e aí quem vai direcionar esse alimento para o estômago é o esôfago, através dos movimentos peristálticos que a gente estudou na aula passada, falando sobre o tecido muscular liso, né? Então, esses movimentos peristálticos são contrações com, com como se fosse uma sequência, um movimento de onda, e isso vai empurrando esse bolo alimentar até o estômago, né? E isso não é uma coisa aleatória. Se você colocar o animal de cabeça para baixo, o alimento continua subindo em direção ao estômago. Então eu pressiono, é como se tivesse um canudinho de Coca-Cola, eu colocasse uma bolinha de papel ali dentro e eu fosse pressionando até a outra ponta. Isso é o movimento peristáltico. A gente vê movimento peristáltico em várias outras coisas, né? Você vê movimento peristáltico na hora do orgasmo, você vê movimento peristáltico na hora do parto, você vê movimento peristáltico na hora. Ai, meu Deus, vamos lá. Na hora. Estava pensando do parto, esqueci o outro que eu ia dizer. Em parte do processo de urinar, né, você controla a frequência, mas a vontade não. Lembrei o que eu ia dizer. Na hora da defecação, da evacuação, né, o movimento do próprio intestino, né, aqueles barulhos que a gente sente, é o intestino contraindo. E aí a gente passa para o próximo, né, órgão, que vai ter também ali enzimas do processo digestivo, que é o estômago. O estômago, então, é uma cavidade, né, cheia de sulcos, né, cheia dessas dobrinhas, extremamente grosso. E e uma coisa interessante, em relação ao pH, né? Cada parte desse sistema digestivo tem um pH diferenciado. Então, o pH da boca é um pH neutro, um pH tendendo a 7. Por vezes, você vai ver esse pH um pouco mais baixo, porque tem gente que
né, tem um pouco mais de refluxo, então traz um pouco da acidez do estômago para a boca, então ele tende a diminuir um pouco. Então, vai ser 7, 6,9, tá? 6,8, vai depender. A pessoa tem problemas de azia grave, você vai ver um pH da boca mais ácido. Então você fala assim, pô, o pH dessa boca aqui tá meio ácido, então acho que isso daqui pode ser um problema de refluxo, né? E aí tem que ser tratado, beleza? Porque está dificultando o processo digestivo. Então são exemplos. Outra coisa. A gente tem dois esfíncteres aqui, né? A cárdia, que é um esfíncter, né? É um músculo que abre e fecha para a entrada do alimento no estômago. E a gente tem um esfíncter pilórico. O pilórico é um esfíncter aqui que divide o estômago do intestino delgado. E o pH do estômago, ele varia entre 2 e 3. Ok? Bom, como é que o estômago contribui para o processo de digestão? Bom, a gente tem o suco gástrico ali dentro, né? Então você tem o muco, que protege água e proteína, que funciona meio como um catarrinho ali, que fica protegendo a parede do estômago contra a própria acidez, tá? E essa acidez é proveniente do ácido clorídrico, que é o HCl, beleza? E, além disso, a gente vai ter sais e enzimas ali. Esse ácido clorídrico, né, que é o que causa o pH baixo do estômago, ele é, na verdade, um agente que vai ativar a enzima que digere proteínas no estômago. Então, no estômago sem processo de digestão, digamos que você não está se alimentando, que o estômago esteja vazio, você tem lá a presença do pepsinogênio, que é uma enzima que digere proteínas, mas ela está inativada. Já falei para vocês que o sufixo gênio é isso, né? Gênio é enzima inativa. Então, o pepsinogênio, ele está inativado. Aí o HCl, ele transforma o pepsinogênio em pepsina. A pepsina é o pepsinogênio ativo. E o que ela faz? Ela pega as proteínas, tá? E quebra. E aí ela vai quebrar em oligopeptídeos, lembrando que oligos são poucos, né? Então são peptídeos pequenos. E pode até, inclusive, chegar a aminoácidos. Mas não vão ser todos. Tá? A menor parte de aminoácidos, a maior parte de oligopeptídeos. Quando é que eu libero HCl, então, para o HCl pegar o pepsinogênio e transformar em pepsina? Quando você está mastigando ou está comendo, né? O que vai aumentar a quantidade de suco gástrico no estômago é o ato de mastigar ou falar, ou seja, mexer a mandíbula. Por isso que falar demais, principalmente quando está no estômago vazio, é ruim. É por isso que quando você masca chiclete com o estômago vazio, é péssimo, porque você está liberando suco gástrico, HCl, está diminuindo o pH e não tem nada para digerir. Então você tem uma alta chance de começar a causar corrosão da sua própria parede do estômago. E aí vai levar a gastrite, e aí se você não cuidar, se você não parar de fazer isso, ela pode entrar num quadro de úlcera gástrica. Sim ou não? Sim. Ainda em relação ao suco gástrico, ele está escrito errado, tá? Não é gástrico, é gástrico. A gente tem uma enzima que é só produzida quando somos crianças sendo amamentados pela mãe, tá? Então, existe uma proteína do leite materno chamada caseína e é quebrada pela renina, tá? Então, ela vai ajudar a quebrar as proteínas do leite materno, né? Para a gente consiga, então, fazer a digestão dessas proteínas. Lembrando que quando a gente é neném, ninguém come carne, a gente bebe o leite, que é rico em proteínas oriundas da mãe, ok? Depois que você é desmamado, você para de produzir essa enzima, e aí, mesmo que depois, né, hoje, eu vou mamar o leite da minha mãe, né, hipótese tosca, eu não vou produzir mais a enzima porque o meu corpo não é mais adaptado a isso. Então a gente só produz essa enzima ainda quando é pequenininho e só
baseado nesse tipo de alimentação. Pode falar, Milena. Rômulo, eu me perdi aqui. A caseína é a enzima que a gente adquire do leite da mãe e a renina é a que quebra a proteína. Caseína, é isso? Então, a renina é a enzima que quebra a caseína. A renina o neném já tem e a caseína vem do leite materno. É a proteína do leite materno. Ah, tá bom, valeu. Era só pra eu anotar aqui que eu me perdi. Obrigada. Nada. Rômulo, Diga. no meu caso, a minha mãe não teve leite na gestação dela. Uhum. Então eu posso dizer que eu nunca tive essa caseína? Ou, tipo, tenho tipo, leites prontos que pode, tipo, ingerir a caseína? Não, você pode ter muita criança que não é amamentada pelo leite da própria mãe, tá? A minha própria filha. Não, mas no caso eu nunca fui mesmo. Minha mãe me dava outros leites, sabe? Ok. Então, mas a tua digestão ainda assim era através de leite. Toda criança come leite. Você não tem crianças que se alimentam de proteínas. Ela ainda não tem capacidade de digerir uma proteína, uma carne, né? Então, ela tem que ter isso. Essa proteína ela tem que vir líquida, né? Através de leite. Pode não ter sido da tua mãe, pode ter sido artificial. Minha filha também tomou muito não, porque a mãe tinha dificuldade de amamentação. Mas a proteína está presente nesse leite, ou no artificial, ou no natural. Então, você teve esse processo de digestão desse leite com a renina, tá? Como todo mundo. E aí, depois que você foi sendo desmamada, mesmo com o outro leite, aí você foi perdendo essa capacidade. Ah, tá, entendi. Beleza? Hoje a Beleza. gente não consegue, se você quiser pegar o leite de uma pessoa e beber, você não consegue digerir as proteínas desse leite. Você vai digerir a gordura, você vai pegar o carboidrato, mas a proteína você não consegue. Bom, Beleza. show. No intestino delgado, né? Primeira coisa, extremamente grande, né? Então a gente tem em média 8 a 12 metros. Vai depender do tamanho, vai depender do peso, mas é uma média, vai depender do sexo, né, da idade, mas é extremamente grande. Uma coisa interessante sobre ele, a parede interna é formada por vilosidades, que são dobras internas para aumentar a superfície de contato com o alimento. Cada vilosidade, se você pegar, né, ela vai ter, aqui é uma microscopia nessa imagem aqui, do canto inferior direito. Isso é uma microvilosidade, ou seja, são pequenininhas vilosidades em cima das vilosidades. Ou seja, em cima de cada dobra, você vai ter várias dobrinhas. Então, isso é para amplificar ainda mais o poder de absorção de alimentos, né? Nós estamos no topo da cadeia alimentar, então, você não pode deixar que nenhum nutriente que você comeu, que você teve tanta dificuldade de pegar, né, e defecar, né? Ou seja, evacuar isso, jogar para fora. Então, não existe essa possibilidade. Então, a gente tem que pegar todos os nutrientes. Por isso que as nossas fezes, elas não funcionam como bons adubos, né? Por que não funcionam como um bom adubo? Porque a gente absorve o máximo, né? A gente tem muito pouca energia. Lembra lá quando se estuda ecologia, né? A gente só pega o 10% dos 10% dos 10% porque a gente está no topo da cadeia. Beleza? Bom, aí a gente tem o intestino delgado, ali, né? A primeira porção, que é a região chamada de duodenal. E, né, a gente tem ali as principais partes, né? O duodeno, jejum e ilho. Alguns livros, inclusive, fusionam jejum e ilho e fica jejunilho, né? Então, a gente tem isso aqui. E repara que perto do duodeno a gente tem tanto a vesícula biliar com o fígado e o pâncreas, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Do duodeno associado ao pâncreas. Então a gente tem aqui o ducto biliar, que vai fazer essa conexão, e o ducto pancreático. Então, a bile e o suco pancreático desembocam justamente nessa primeira porção aqui, forma tipo um U,
tá? Que é a parte inicial do nosso intestino delgado, que é esse aí, ó, forma tipo 1, né? Então, aqui tem o corte do estômago, aqui seria o piloro, que é o esfíncter que separa o estômago do intestino, e aqui o duodeno, e aqui nessa meiuca fica o pâncreas, e aqui em cima fica, de um lado, o estômago, do outro lado, o fígado. E aí, esse duodeno, né, esse intestino, ele produz enzimas. Quais são elas? A gente tem as proteases e as carboidrases. Só que as carboidrases, elas são de 3 tipos: a maltase, a sacarase e a lactase, justamente porque tem 3 disacarídeos, né? Então, vamos uma por uma. As proteases vão pegar os oligopeptídeos, que foi quebrado no estômago lá, a proteína, e gerar aminoácidos. A maltase vai pegar a maltose e vai quebrar nos seus monossacarídeos glicose e glicose. A sacarase vai pegar a sacarose e vai quebrar em glicose e frutose. E a lactase vai pegar a lactose e vai quebrar em glicose e galactose. Então, no final do processo, a gente vai ter o seguinte resultado: aminoácidos, muita glicose, frutose e galactose já sendo absorvida. Então, isso são os produtos oriundos do suco entérico, ou também chamado suco intestinal. Nessa imagem aqui, a gente consegue visualizar o ducto biliar, que é o que joga a bile, né? E o ducto pancreático. Ok? Existe um nome para essa união aqui, não sei, é colodeico, preciso lembrar, pesquisar. Até pouco tempo eu lembrava. Isso tem um nome para essa união, para esse tubo aqui. Na questão da anatomia, tá? Mas isso não cai no vestibular, não. Isso é só para vocês, quando fizerem primeiro período de medicina, aí vocês vão precisar saber. Colicistodeico, alguma coisa assim, eu não lembro agora. Bom. O pâncreas, então, libera o suco pancreático, o nítido, e o fígado produz a bile, que é estocada na vesícula biliar, né? Para quando você come gordura, essa bile ser jogada, então, naquele ducto biliar que falamos. Beleza? Bom, em relação ao suco pancreático, a gente tem algumas enzimas aí oriundas desse processo. Então, eu tenho a amilase pancreática, lipase pancreática, DNase e RNase, e a tripsina, que é uma protease. Vamos falar de cada uma delas. Então, a amilase pancreática dá sequência ao que começou na boca, digerindo o amido. Então, aqui eu termino de quebrar o amido em maltose, que começou na boca, né? Quanto mais eu mastiguei, né, o alimento, menos eu vou precisar fazer isso aqui. Então, isso é interessante, né? Quanto menos eu mastiguei, mais eu vou precisar da amilase pancreática. A lipase pancreática vai quebrar os lipídios em ácidos graxos e glicerol. A DNase e a RNase vai quebrar tanto o DNA e o RNA em nucleotídeos. E a protease, que é a tripsina, vai dar sequência na quebra das proteínas que começaram no estômago, porém não terminaram. Então vai quebrar os polipeptídeos, que são as proteínas, em dipeptídeos, que é como se fosse um disacarídeo, só que da proteína, né? Então a gente vai ter esses produtos: a maltose, os ácidos graxos e glicerol,
os nucleotídeos e os dipeptídeos a partir do suco pancreático. Então, você já viu o suco entérico e já viu o suco pancreático. Aí você vai me perguntar, ok, o pâncreas libera suco pancreático, mas ele sai pelo mesmo ducto que o da bile. O que a bile faz? A bile é enzima? Não. A bile é um detergente. A gente chama isso de emulsificador. O que é um emulsificador? É pegar uma gordura imensa e quebrar em pedaços menores. Isso não é digerir. Digerir é você quebrar uma coisa no meio, formando outra coisa. Então, eu quebrei o amido, gerei maltose. Então, isso é digerir. Eu estou quebrando ela em pedaços menores, né? Formando um outro produto. Agora, se eu pego um pedaço de queijo e parto ele no meio, eu tenho 2 pedaços de queijo, ele continua sendo a mesma composição. Eu não alterei a composição química, eu só diminui o tamanho dela. Então, para que a bile existe? Para poder aumentar a superfície de contato com as enzimas do suco pancreático, que é a lipase, né? Então, a lipase vem e quebra com maior facilidade depois que a bile atua. Então, pensem que a bile tem que atuar primeiro que a lipase, né? Ela tem que vir primeiro para conseguir fazer esse processo. E isso, como é que ela vai agir primeiro? Porque existem hormônios que controlam a digestão. Então, por exemplo, tem um hormônio que controla o estômago, que é a gastrina. Então, quando você come e mastiga, a gastrina é liberada pelo próprio estômago, que atua nele mesmo para liberar o suco gástrico. No caso do intestino, ele libera 2 hormônios, um controlando a vesícula e outro controlando o pâncreas. No caso do controle da vesícula, é um hormônio chamado colecistocinina, também chamada de CCK. Essa CCK, ela faz com que a bile contraia, a vesícula biliar contraia, libere bile e caia no intestino. A secretina, por sua vez, é produzida no intestino, atua no pâncreas e é liberada também no intestino, liberando aqui o suco pancreático, né? Então, secretina estimula o pâncreas e pâncreas produz suco pancreático. Só que isso daqui é o simples, isso aqui é o básico. Vamos ver um pouco mais aprofundado. Vou falar de todas elas e mais um pouquinho. Então, a gastrina atua no estômago. Fazendo o quê? Liberando HCl. Então, agora eu estou aprofundando, tá? Lembra que a HCl é o que deixa o estômago ácido, né? Muito bem. A secretina também pode atuar no estômago, tá? Só que nesse caso, é induzindo a produção de pepsinogênio. Então, gastrina e secretina juntas vão ajudar na produção do suco gástrico ativo, né? Então, se eu tenho gastrina liberando HCl, secretina ajudando a liberar pepsinogênio, e eu sei que o HCl estimula a ativação do pepsinogênio, então eu vou ter pepsina. Então, dependo da gastrina e da secretina para ter pepsina. A secretina no pâncreas atua liberando suco pancreático. Isso eu já falei, né? No slide anterior. Porém, a secretina também pode agir no fígado, fazendo com que você tenha a produção da bile. Não confunda. Não é liberar bile no intestino. É fazer com que o fígado produza a bile, né? E quando eu produzo a bile no fígado, eu não estou liberando essa bile no intestino. Então, é uma forma que eu tenho de fazer com que o pâncreas esteja liberando suco pancreático sem que a bile esteja sendo jogada. Que a bile tem que ser jogada primeiro e depois o suco pancreático ir lá e fazer o efeito dela. Depois que a bile já foi lançada, eu tenho que parar essa liberação para que agora o suco pancreático possa fazer seu papel, né? Então, dessa forma, a secretina, ela meio que dá uma freada na liberação de bile lá no intestino. Ô, Roma, Diga. mas isso tudo acontece ao mesmo tempo? É porque eu achava que a secretina, ela estimulava
a secreção de bicarbonato de bile e inibia a secreção do suco gástrico, isso tudo simultaneamente. É assim ou são coisas separadas? Vai agir... Simultaneamente. E você tocou numa tá. coisa muito importante, né? A questão do bicarbonato. A secretina ela faz com que o intestino libere sim o bicarbonato, tá? Nessa região entérica, para diminuir a acidez do intestino, porque você tem que pensar que o bolo alimentar que está vindo do estômago é extremamente ácido. Então, para deixar o meio básico, né? E o meio do intestino é básico, está em torno de 8 e 9, isso é feito por estímulo da secretina na própria parede do estômago, ou do intestino, beleza? Então, isso é uma coisa importantíssima. Do outro ponto de vista que você falou, é tudo feito ao mesmo tempo? Sim, é feito ao mesmo tempo, tá? Mas, como eu falei, a bile, ela precisa ter um contato prévio para que a lipase consiga ter ação. Senão, não que não vá ter, mas vai ficar comprometida, vai ficar mais difícil. Entendi, mas dá para falar... Nossa, sempre fico rouca. Dá para falar que é por feedback, tipo, o aumento da secretina diminui a ação da gastrina? Então, quem vai diminuir gastrina é a enterogastrona. Tá? Então, quando o alimento é passado para o intestino, a enterogastrona é o hormônio que é produzido pelo intestino, que manda uma informação para o estômago dizendo, olha, o estômago não precisa mais produzir gastrina. Então, não tem a ver com a secretina e com a colecistocinina em si, mas sim com a enterogastrona, que está aqui embaixo, que eu vou falar já já. Ah, entendi. Eu associava a enterogastrona com peristaltismo. Também tem a ver, mas ela também influencia no estômago. Tá bom, Inclusive, então. o nome dela é por isso, né? Ah, tá. Obrigada. Beleza? Ô, Rômulo, Fala. eu me confundi um pouco porque... Mas o estômago, ele costuma ser ácido, né? Por causa do HCl. Isso. Então, a questão do bicarbonato de sódio é para tornar um pouco menos ácido, mas ele é ácido. Não, o bicarbonato, ele está presente no intestino, não no estômago, tá? Ah, tá. Entendi. Ele é estimulado pela secretina na parede do intestino. Eu tinha falado estômago e logo depois eu me consertei. Eu falei, não, galera, é intestino. Eu só falei errado porque eu estava pensando rápido aqui. Ah, tá. Beleza, Beleza? beleza. Bom, a colecistocinina atua na vesícula biliar, fazendo com que ela contraia e libere bile. Tá? Então, a função da CCK é essa. E, de uma certa forma, ele inibe o suco pancreático, fazendo com que o pâncreas entre em divisão celular. Então, ele estimula o pâncreas a fazer divisão celular. Lembra que quando uma célula está fazendo divisão, né, está em mitose, ela fica inativa. Então, para a CCK ter tempo de fazer a bile atuar, sem que o suco pancreático venha logo em seguida, venha ao mesmo tempo, então ele faz com que esse pâncreas entre em divisão, estimula ele a entrar em divisão, e aí, estimulando ele a entrar em divisão, ele não vai estar liberando o suco pancreático por enquanto. Quando a bile já foi liberada e já teve um tempo mínimo de atuação, ele diminui a sua concentração e aí o pâncreas consegue liberar o suco pancreático. Beleza? Bom, e esse daqui eu já falei para a Sara, né? Então eu já dei aí o spoiler. A enterogastrona é produzida pelo intestino, atua no estômago e faz com que o estômago, então, pare de liberar suco gástrico, porque o alimento já saiu dali, já está no intestino, então não tem necessidade do estômago continuar produzindo suco gástrico e acabar comprometendo ali a parede do estômago por conta do excesso de acidez. Então, quem dá uma controlada é a enterogastrona. Pode ter a ver com a questão do peristaltismo? Pode, porque ela pode influenciar aumentando o peristaltismo para poder empurrar esse alimento adiante durante a digestão entérica. Bom, essa é a parte mais difícil. Agora,
é só uma finalização para dizer que isso tudo que a gente está vendo é um saldo energético. Então, todo mundo aqui tem um gasto energético em quilocalorias. E isso vai de acordo com o metabolismo, com as atividades diárias de cada um, com a genética, com o sexo, tá? Peso e altura. E aí, se você come mais do que você precisa gastar, você tem reservas, né? E aí isso acumula no nosso corpo na forma de tecido adiposo, tá? Além disso, a gente tem o tecido aqui, o intestino grosso, que é onde a gente tem a flora, né? A flora intestinal, que são as bactérias que nos ajudam, fazem simbiose com a gente, mutualismo, né? E elas nos ajudam a absorver água, por isso que quando temos diarreia, isso é preocupante, porque leva à disenteria, né? Ou desidratação. Essas bactérias inicialmente ficam aqui no apêndice, né? Mas ele é um órgão vestigial, então boa parte das nossas bactérias vem através da própria alimentação. Elas também contribuem aqui para a produção de vitaminas, né? Como a gente já tinha visto na aula de vitamina, então não vou entrar nesse mérito. E elas também ajudam no quesito proteção contra bactérias patogênicas. Então elas fazem competição com essas bactérias para impedir que essas bactérias se proliferem e acabem causando uma infecção alimentar no nosso corpo. Ô, Rômulo, Diga. tipo assim, uma coisa que eu tinha dúvida. Vamos supor que, tipo, a pessoa pega uma bactéria que vai parar no intestino, tipo, sei lá, cólera. E aí eu tenho que tomar antibiótico. Uhum, Esse antibiótico vai matar as bactérias que fazem simbiose comigo. também. E aí, tipo, o que que acontece depois? O que acontece depois é que quando você toma esse antibiótico, a tendência é que essas bactérias elas sejam todas eliminadas e alguns grupos de bactérias eles permanecem, porque se você vai perder boa parte, mas não todas, tá? Principalmente no intestino grosso, porque essa bactéria da cólera, sei lá qual for a que você estiver trabalhando, ela pode ter infectado outra parte do teu corpo. Então, assim, ela pode ter infectado o intestino delgado, não o grosso. No grosso, provavelmente pela quantidade de bactérias que você tem lá, você vai eliminar muitas bactérias. Dessas muitas, você vai eliminar as que estão começando a proliferar lá, que estão em menor quantidade, que são as patogênicas. E você vai liberar muitas que são do seu. Mas essa do seu é tão grande que você não vai conseguir eliminar os 100% dela. E outra, essa, né, que é do seu corpo, ela também está presente no apêndice. Então ela tende a ser repovoada por conta dessas bactérias que estão lá. Então elas voltam a encher o intestino grosso depois de um período de diarreia, depois de um período de uso de antibióticos. A tendência é essa, tá? E outra, na própria alimentação, a gente também acaba tendo ali, né, a possibilidade de entrada de bactérias que podem contribuir para repovoar esse intestino. Então, são as vias principais, beleza? Sim, você tinha comentado que o apêndice tem a ver com essa questão da flora, de refazer a flora intestinal. Mas, tipo assim, seria mais a questão que os médicos falam, tipo, da alimentação depois do coisa e da hidratação. Seria relacionado a isso? Sim, a gente também usa medicamento para isso, né? Você usa Repoflor, usa Yakult, baseado em bactérias que repovoam o intestino. Então, existem outras formas, né? Ah, tá, beleza, então valeu. Bom, a questão da gastrite, né? Uma inflamação do estômago, só para poder deixar claro. Por vezes, é uma bactéria que faz a entrada nessa parede do estômago, e isso aí é bem difícil de ser tratado, sim, você controla e tal, mas é complicadinho, porque elas são resistentes e tendem a formar úlceras no estômago, né? Ou seja, necroses ali nessa região. Então,
se trata com antibiótico também, tá? No caso da flatulência, é por conta da nossa flora intestinal, né? A flora intestinal faz fermentação, libera gases, boa parte com enxofre, e aí por isso o cheiro desagradável. E aí é isso, beleza? Material aí que eu fiz adaptação em cima de outra pessoa que também dá aula de biologia. E por fim é isso, amigos. Alguma dúvida? Passei 10 minutinhos, como de praxe, né? Nenhuma dúvida? Bom, então é isso, galera. Faça um mapa mental, eu acho que vai ajudar muito. Então põe assim, boca, aí você vai colocar lá, glândulas salivares. Quais são as glândulas? Né? Qual é a enzima? Ah, amilase salivar ou ptialina. Puxa uma seta. O que que ela digere? Ah, o amido é digerido pela amilase, gerando maltose. Ok, beleza. Aí na principal lá, você colocou boca, vai para o estômago. Ah, não deixa de colocar o pH, né? pH da boca, 7. Aí o próximo D. Aí vem estômago. Coloca lá, suco gástrico. O que que tem no suco gástrico? Põe tudo. Do lado, coloca o pH e coloca aí o hormônio também que atua ali estimulando. Os hormônios, né? No caso, a secretina e a gastrina. Depois, intestino delgado. O que que acontece ali? Liberação de suco entérico, né? Aí ele pode, se você quiser separar o intestino delgado no seu mapa mental, coloca lá o duodeno, jejum no ilho, coloca a associação do fígado, liberando a bile, a questão da vesícula biliar, né? O pâncreas liberando o suco pancreático, o que que libera, e o próprio intestino liberando o suco entérico, o que que tem, né? E colocando os hormônios. Depois, intestino grosso, as características básicas, não tem digestão, porque você já digeriu tudo e já absorveu no intestino delgado. Tem que falar da questão da velocidade, das microvelocidades também é importante. E, e aí fala do intestino grosso e acabou. Mas é importante colocar todas essas enzimas e o que quebra e o que gera em cada uma delas. Vou colocar mais uma coisa para vocês aí. Não foi dito nessa aula o nome de uma enzima chamada lipase gástrica. Caiu uma vez na prova da Unigran Rio, tá? Falando sobre essa enzima, que é uma enzima que digere gordura no estômago. Isso não caiu em outra prova até agora, só caiu lá, falando sobre a questão da lipase gástrica. Existe a lipase gástrica? Existe. Só que a principal, né, enzima de digestão de gordura é a lipase pancreática. Mas saibam que existe a lipase gástrica também. Ok? Então, essas são as minhas observações de hoje. Um beijo para Ô, vocês. Rômulo, Diga. só uma coisinha rapidinha. No caso, a grelina, ela atua também no. Ela é produzida pelo estômago, né? E a leptina por célula dos adipócitos, né? Só que Isso. aí como é que funciona? Tipo, a grelina e a. Porque, tipo assim, a CCK também tem essa função, né? De gordura, né? De quebra de gordura. Também tem a ver com isso. E aí vai agir a grelina e a CCK? Sim, vão Não, agir as a duas. grelina não. É a Não, CCK. A CCK e a. CCK e a vamos grelina. lá. A grelina é um hormônio que aumenta o apetite, ok? Então, a ideia dela é essa, aumentar o apetite do indivíduo. A CCK, ela está mais envolvida com o processo para emulsificação das gorduras. Então, ela ajuda a liberar a bile para emulsificar a gordura, não diretamente na digestão. A digestão é lipases, lipase gástrica, lipase pancreática. Essas sim. Entendi, tá bom. Beleza? Obrigada. Tá bom. Falou, Sara. Até Tchau, mais. obrigada. Tchau.